Todo mundo já sabe que John Textor é o investidor americano bilionário que está chegando ao Botafogo. E todo mundo já sabe também que John Textor é um dos coproprietários do clube inglês Crystal Palace, que joga na primeira divisão, na Inglaterra, na Premier League. Mas o que mais você sabe sobre John Textor? O que o torna tão especial? Depois da vinheta, a gente bate um papo. Olá, helenos e helenas. Eu sou Társilo Delfim e eu estou trazendo para você aqui mais um pouquinho de informação nesses 10 minutos RB, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse investidor que está chegando no Botafogo, John Textor, que todo mundo já sabe, todo mundo está falando sobre ele. Primeiramente, eu preciso pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, que se inscreva aqui na Rádio Botafogo e deixe seu like aí também, e deixe também seu comentário e compartilhe todos os conteúdos aqui da Rádio Botafogo, porque isso ajuda demais, demais no crescimento do nosso canal. E eu também gostaria de fazer um agradecimento a Manu Faelo, lá no Twitter, que me passou o link da entrevista, na qual eu vou me basear aqui para poder fazer essa análise, né, sobre o John Textor, tá ok? Essa entrevista, ele deu pro podcast inglês, né, chamado The Athletic, no dia 25 de novembro, na verdade, de 2021, no finalzinho do ano passado, tá? Então a entrevista tá bem fresquinha, né? Ali tem coisas muito interessantes que o John Textor fala sobre a participação dele lá no Crystal Palace, e tem muitas coisas que ele fala ali de forma conceitual que podem jogar bastante luz sobre que tipo de investidor ou que tipo de negócio que ele quer com o Botafogo a partir de agora, quando ele se tornar o nosso investidor, beleza? Então vamos lá, vamos bater um papo. Antes de mais nada, quem é John Textor? Bom, gente, para quem não sabe, John Textor é um americano que era apaixonado por esporte, né? Todo mundo sabe que é um cara, ele é um gigante da tecnologia, é um cara que é detentor de 8 Oscars, um cara cujas empresas dele são todas, algumas das empresas dele de tecnologia são focadas em efeitos especiais em Hollywood e tal. Então o cara é um gigante da tecnologia. O que ninguém sabe, né, ou, aliás, o que algumas pessoas, né, já sabem, né, é isso aqui, que ele diz: sempre foi apaixonado por esportes, sempre fui apaixonado por qualquer coisa que tivesse bolas e rodas. E ele fala isso nessa entrevista, né, de uma forma muito interessante, quando ele fala que ele ele adorava skate, né, que ele andava de skate. Inclusive, ele chegou a ser contratado, né, ou foi federado, né, para disputar campeonatos de skates, até o dia que ele sofreu uma séria lesão, né, na cabeça, né, que ele caiu, bateu a cabeça, e depois disso ele não pôde nunca mais competir e decidiu se dedicar aos estudos. Foi aí que ele se tornou, na verdade, uma pessoa aficionada também por tecnologia, que ele estudou programação, ele é um programador também por formação, né? Então, John Textor, além de ser um gigante da tecnologia, ele é um cara apaixonado por esporte também. Aliás, né, esporte está no sangue dos americanos, né? Todo mundo sabe disso. Os caras são realmente aficionados, né, por qualquer tipo de esporte, beleza? Então, John Textor é um americano bilionário, um cara que é muito interessado em esportes, é um gigante da tecnologia. Tudo isso vai, né, esses dois pontos, na verdade, vão se convergir daqui a pouquinho aí na frente, quando eu vier falar de outra questão. O segundo ponto da entrevista, que foi muito bacana, foi com relação a isso aqui, ó. Por que John Textor é um investidor especial? O próprio John se define como não somente como um investidor, né? Ele é mais do que um investidor. Ele cita nessa entrevista casos muito interessantes de hedge funds internacionais que, na verdade, acabam investindo em algumas empresas, tal, e eles consideram que, no decorrer de um ano, 20% de sucesso nos negócios é um bom índice, um bom número, né? Se 20% dos investimentos que eles fizeram prosperou, na verdade, para eles é muito bom, e ignoram completamente os outros 80%. O John Textor tem uma visão diferente sobre isso aí, né? Fica muito claro quando ele coloca isso aqui para gente, ó.
Eu saí do perfil de um simples investidor para assumir um de proprietário, recuperador, salvador de empresas em dificuldade. Isso para a gente soa como música, na verdade, né? Mas ele conta a história dele nessa entrevista de como ele se tornou investidor. Na verdade, ele se tornou um investidor que ele pegava investimentos de outras empresas, escolhia os negócios, confluía esses investimentos, né? Mas a partir do momento que ele gerenciava esses investimentos, dinheiro de outras pessoas, mas também uma palavra que ele gosta muito de usar, né, de comunidades, né, que estavam envolvidas com aquele negócio, ele não aceitava, né, essa premissa dos hedge funds que eu havia mencionado aqui anteriormente, né? Ele não se conformava simplesmente com um número de 20%, considerando 20% uma boa taxa de sucesso, porque por trás desses números existem empregos, existem sonhos, expectativas. Então, para ele, né, quando ele fala que ele é não somente um investidor, que ele sai de um investidor, mas ele se torna também um coproprietário, né, um salvador de empresas, né, porque o interesse dele, na verdade, é usar todos os instrumentos que ele tem à disposição dele para fazer com que negócios que estejam em dificuldade prosperem, né? Essa é uma premissa, né, da vida dele enquanto investidor, enquanto proprietário de outros negócios, certo? E a gente vem para o terceiro ponto. O conceito de sustentabilidade, segundo John Textor. John Textor tem uma visão bem interessante com relação a negócios, né? E uma das coisas mais interessantes que ele fala, isso tem muito a ver com a questão dos hedge funds anteriormente, né, que quando você é dono, na verdade, de um negócio, né, você assume uma responsabilidade por toda uma comunidade. Então tem muitas pessoas envolvidas, né, nessa comunidade. E ele fala o seguinte, olha, se você não quer perder uma grande empresa ou um clube de futebol, não pegue dinheiro emprestado. Se pegar, tem um plano para pagar. Ele fala isso de uma forma muito bacana, na resposta que ele dá, quando ele é perguntado sobre modelos de negócios e quando ele é perguntado também sobre a sustentabilidade dos negócios. Ele fala isso porque um dos maiores exemplos, que ele deu é de uma própria empresa dele, né, que era sólida, era uma empresa muito saudável, era uma empresa, né, líder de mercado e que acabou, na verdade, degringolando, acabou praticamente saindo do mercado. Ele fala isso que é uma lição que ele aprendeu, inclusive para seguir adiante. A partir do momento que eles tiveram a ideia de crescer mais, e para isso contraíram empréstimos, esses empréstimos acabaram se tornando bolas de neve, acabaram se tornando coisas extremamente preocupantes, tá? Coisas extremamente difíceis de você conseguir saldar. Então, essa é uma lição que ele aprendeu na vida, né? Se você não quer perder uma grande empresa, não faça empréstimos. Isso também vale para clubes de futebol. Ele fala isso durante a entrevista dele. E é uma visão muito interessante. O Botafogo chega a 1 bilhão de dívidas, né, todo mundo sabe, porque a partir do momento que o Botafogo tinha dívidas, o Botafogo não tinha condições de negociar melhor seus contratos de televisão, seus contratos de publicidade, seus contratos de patrocínios, né? E isso obrigava o Botafogo, na verdade, a assinar por qualquer migalha, né, por qualquer miséria. E a relação, inclusive, com os direitos de transmissão, a relação com o Globo, e entre outras coisas assim, sempre foi pautada na urgência do Botafogo de saldar despesas simples, como pagar salários, né? E para isso o Botafogo sempre adiantava cotas. Adiantamento de cota nada mais é do que você pegar um empréstimo, você paga por esse empréstimo, com juros, inclusive. Inclusive, cardeais do clube, né, sempre se gabaram de emprestar dinheiro para o Botafogo e nunca foi de graça, sempre foi cobrado juros, né, sobre isso. E isso explica muito bem a situação que o Botafogo se encontra, né, hoje. O que o John Textor acredita é justamente o oposto disso, né? De nunca fazer dívidas. Pô, mas se você não faz dívidas, se você não faz empréstimos, então como é que você faz a máquina rodar? Com aquilo que você arrecada. Você precisa arrecadar, né, o suficiente para investir no seu negócio. É claro que todo começo de negócio você precisa de um investimento e você espera colher os frutos desse investimento com o tempo. Todo mundo sabe, isso é uma premissa básica, tá? Mas nunca dar um passo maior do que a perna. Isso é uma premissa dele. Isso é sustentabilidade. Por isso que o John Textor é o tipo do investidor que casa
exatamente com tudo aquilo que o Botafogo precisa. E é por isso que a torcida precisa entender, a importância que tem a chegada de um investidor desse, e também o fato de que pode ser que a gente não colha esses frutos agora, esse ano, no ano que vem, né, mas os frutos virão, né, porque a palavra sustentabilidade significa um clube forte, não agora, mas um clube forte para sempre. Então a gente vem para o quarto ponto agora, fugindo do estereótipo do investidor bilionário americano. Essa é uma pergunta interessante, foi uma pergunta interessante que foi colocada para ele, uma provocação, na verdade, e ele deu, eu acho, talvez a resposta mais interessante de todas nesse ponto aqui da entrevista. Todo mundo, fala sobre, o investidor bilionário americano, é um americano, o cara vai chegar aqui e vai despejar rios e rios de dinheiro, tal. E ele fala que, e aí a maneira como ele trata isso é muito interessante. Presta atenção nessa fala dele aqui. Cria-se uma prisão bem nebulosa se você a enche de todos os tipos de preconceitos, de como o indivíduo deve ser por causa do seu sucesso financeiro. Ele fala isso porque todo mundo olha para o investidor bilionário americano e acha que todos eles são a mesma coisa, todos eles vão agir da mesma maneira. E ele cita, inclusive, né, ótimos exemplos aqui, como são, alguns investidores na Premier League, na verdade, alguns donos de clube na Premier League são americanos, né, e alguns deles são muito bons, que têm uma ótima intenção, e alguns nem tanto, né. E ele fala que existe também um pouco desse preconceito com relação ao americano, né, ao investidor americano, que, né, cai todo dentro daquele estereótipo do cara que é extremamente ambicioso, o cara que chega ali para revolucionar tudo, para despejar dinheiro, uma pessoa completamente desconectada, do clube que ele detém, na verdade, e vai querer colocar dinheiro visando apenas lucro, lucro rápido para poder tirar. Ele desmistifica muito bem esse estereótipo quando ele inclusive menciona a parceria que ele tem com os outros investidores, inclusive do Crystal Palace, que alguns deles são americanos também, né. E ele fala que esse estereótipo não cabe, porque existem bons gestores e maus gestores, bons investidores e maus investidores, de todas as nacionalidades, seja, da Ásia, seja do Oriente Médio, seja, da Rússia, seja de qualquer outro lugar, da própria Inglaterra, do Brasil, né. O que importa, na verdade, é a individualidade, a maneira como cada um enxerga o negócio e como cada um entende que o negócio, deve ser feito, né. E aí a gente vem para a quinta pergunta, para o quinto ponto aqui, quando ele fala sobre mídias, tecnologia e transmissão de jogos. Pois é, esse assunto de mídia, transmissão de jogos, né, de tecnologia, aí lembra quando eu estava falando lá no primeiro ponto, quando os pontos se convergem, né, o John tem uma visão muito interessante aqui, pelo seguinte, ele menciona um caso que é muito peculiar, na verdade ele vai mencionar 2 casos aqui que são muito peculiares, que na minha opinião aqui, dão pra gente uma visão muito interessante do que pode ser feito inclusive aqui no Botafogo, né, eu vou colocar aqui a opinião dele. Certo dia, acordei cedo para assistir Manchester City e Liverpool e descobri que só estava disponível no streaming. Fiquei muito ofendido como consumidor. Olha só que interessante isso. Um cara de mídia, como ele é, e um cara de tecnologia, como ele é, ele, quando ele menciona esse caso de Manchester City e Liverpool, que digamos, o produto ou o jogo só estava disponível no streaming, ele menciona, inclusive, a torcida do Liverpool, né, cantando You Never Walk Alone, que é o tipo da coisa, né, que ao invés de você restringir, você deveria tornar a coisa mais pública possível. Você deveria fazer com que aquilo chegasse em todos os cantos do planeta, porque aquilo ali sim ativa a paixão das pessoas. Aquilo ali sim desperta o interesse das pessoas. São os grandes eventos, os grandes jogos. Ele até fala, eu até entendo que eles estavam tentando atrair um pouco mais de clientes para o serviço de streaming, mas, né, existem outras formas de se fazer isso. Um evento como esse, talvez, seja o melhor evento
para que você consiga fidelizar as pessoas, para que você consiga fazer com que as pessoas se interessem cada vez mais por aquele tipo de por aquele tipo de produto. Ou seja, ao invés de restringir, é abrir, é mostrar, é fazer com que chegue a todos os cantos. E por isso que as mídias têm um papel fundamental. E aí ele vai mencionar vários exemplos que são muito bacanas, são muito interessantes, de conteúdos que você pode criar, não somente no dia de jogos, mas conteúdo picado, por exemplo, para pessoas que hoje em dia, no mundo atual, têm o hábito de consumir, inclusive, programas dessa forma, igual a gente consome séries, né, no Netflix, no HBO Max e por aí vai. As pessoas às vezes consomem gotas, né, ou então apenas partes daquilo, né? Então é por isso que é extremamente importante você ter mídias diversificadas, fazer com que aquilo que é o seu, digamos assim, o seu produto, eu sei que muita gente não gosta dessa palavra, mas aquilo que é o seu produto chegue para um número cada vez maior de pessoas e de formas diferentes, via plataformas diferentes, que aliás, né, ou as mídias tradicionais que ele mesmo chama de dinossauros se adequam a esses novos tempos, ou elas vão, né, serem completamente atropeladas, né, pela história, pela tecnologia. Ele, com cara de tecnologia, lembrando que ele tem sempre uma máxima: a tecnologia não importa, importa a história que você conta. A tecnologia que você tem hoje, né, amanhã, ela já se tornou obsoleta. Agora, a maneira como você conta a sua história e qual é o conteúdo da sua história, isso não, isso tem muito mais valor, né? Então, as mídias tradicionais que tratem de se adequar, porque muito em breve estarão sendo atropeladas, né? Aí a gente vem para a sexta questão aqui. Como competir com as grandes forças do futebol no país? Percebam que as coisas estão interligadas, né? Se a gente está falando de mídia, olha aí como é que clubes como Flamengo, como Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro, campeão recentemente, o São Paulo, o Corinthians, como alguns clubes sempre têm a preferência, né, das emissoras, né, das televisões, porque e olha o quanto de exposição gratuita, na verdade, esses clubes acabam ganhando, né. E isso torna, na verdade, o jogo muito discrepante. Esses clubes, na verdade, sempre vão se alimentar muito mais, sempre vão alimentar a sua audiência muito mais do que os clubes que não têm tanta exposição. O fato do Botafogo ter sido comprado pelo John Textor deveria ser manchete em todas as mídias durante 2 semanas, né, mas eles mencionam aqui, mencionam ali, né, e na verdade são muito mais focados naquilo que, em tese, dá muito mais audiência para eles. É possível virar esse jogo? Até é possível virar esse jogo quando você consegue fazer com que o seu time seja muito mais atraente, muito mais competitivo. O Atlético Mineiro não tinha exposição toda, por exemplo, que está tendo, e teve por causa, né, dos seus títulos, né, recentes, o título da Copa do Brasil e o título do Campeonato Brasileiro. Mas é possível que outras mídias também ajudem a fomentar, né, o negócio e ajudem a fazer com que a exposição, com que o seu produto, o seu time, na verdade, chegue para um número maior de pessoas, sendo que você não precisa necessariamente depender dos grandes players, dessas grandes emissoras, né, digamos assim, né. Ele, como um cara de mídia, obviamente, ele sabe muito bem como fazer esse tipo de coisa. Um exemplo importante do que ele estava falando, né, com relação de como fazer com que a informação, com que o conteúdo do seu clube chegue para um número cada vez maior de pessoas, está aqui nessa fala dele, ó. Todos os clubes deveriam perceber que a audiência que os representa é mais valiosa do que o time. Times são valorados pelos contratos de transmissão, publicidade, vendas de ingressos. Quando ele fala isso, tem uma coisa muito interessante que a gente tem que pensar o seguinte: quem consegue vender melhor, né, os seus produtos, quem consegue os melhores contratos de publicidade, quem consegue os melhores contratos de patrocínio, quem consegue os melhores contratos nos direitos de transmissão, né, tudo isso acontece, é claro, uma coisa vai alimentando, retroalimentando, né, tudo isso acontece porque esses clubes que têm muito mais exposição, né, eles já formam, na verdade, uma audiência muito maior. Então, o John tem a plena consciência de que é a audiência que importa, importa muito mais. E o que importa para a audiência? Importa para a audiência ver times competitivos,
ver os times ganhando títulos, importa para a audiência jogadores, assim, importantes, jogadores bons, tudo aquilo que vai fazer com que, não somente o torcedor daquele clube, né, que naturalmente já deveria se interessar pelo próprio clube, né, mas também os torcedores de outros clubes que querem ver o seu time jogar, né, assim como todo mundo, para ver potências como Manchester United, Manchester City, para ver Paris Saint-Germain, para ver o Neymar, né, isso tudo gera, na verdade, audiência. Então é como você faz para não somente fidelizar, mas crescer, fazer crescer a sua audiência. Isso é fundamental. Quanto mais audiência, melhor você vai conseguir negociar, né, os seus contratos, né. Isso é uma coisa, de certa forma, até óbvia. E aí a gente vem para o sétimo ponto, que é uma questão muito importante, que isso aqui eu acho que é a mais importante para o torcedor nesse momento que está se perguntando sobre, o John, que tem dúvida inclusive para várias pessoas da mídia que estão aí torcendo o nariz para o fato do Botafogo ter sido, estar sendo, na verdade, adquirido pelo Textor, né, que é isso aqui, ó, o modelo de negócios e gestão do clube. Bom, o modelo de negócios e gestão do clube, essa questão aqui emergiu na pergunta, onde os repórteres lá fazem para o John a pergunta é a seguinte: como fazer para competir com os grandes clubes, né? Como fazer para competir com os grandes players? E aí existe uma peculiaridade que a gente precisa pontuar. Na Inglaterra existe um sistema diferente, na verdade, de que os clubes todos estão submetidos para poder contratar jogadores estrangeiros, né. Então, assim, os clubes com maior investimento, né, com maior grana, com mais grana, como é o City, como é o caso do Chelsea, United, né, o próprio Tottenham também, o Arsenal, os ditos Big Six e também outros clubes, né, eles sempre vão estar, à frente dos clubes de menor expressão, de menor investimento, por um simples fato: as regras para o jogador estrangeiro entrar na Premier League são muito rígidas. Existe um sistema de 15 pontos que um jogador precisa, fazer, né, para se qualificar para jogar na Premier League. Aí leva-se em consideração o país de onde ele vem, que campeonatos ele joga. Por exemplo, se joga Libertadores e se joga, Sul-Americana, isso dá para o cara pontos extras. Então, isso é uma coisa que para o John é extremamente importante. Se o Botafogo quiser, se ele entender que precisa, levar jogadores daqui para lá, né, esses jogadores eles precisam estar disputando em altíssimo nível, precisam ter convocações para a seleção brasileira, né, precisam estar disputando os melhores campeonatos. Então não vai ser aquela coisa, tosca, né, que muita gente na mídia analisou e falou: "O Botafogo vai ser apenas uma barriga de aluguel, apenas um fazendão, né, para o Crystal Palace". Não tem nada disso. Não é fácil que jogadores brasileiros, né, sejam, levados para a Premier League por causa dessas regras. Então é interessante para ele que o Botafogo, por exemplo, né, se dê muito bem. É interessante para ele que o Botafogo se desenvolva muito. É interessante para ele que o Botafogo tenha grandes jogadores, que forme grandes jogadores, né. E aí tem uma fala dele que é extremamente importante, que eu acho que isso aqui acaba com qualquer dúvida com relação a que modelo que ele está pretendendo aqui no Botafogo. A relação entre os clubes precisa ser uma via de mão dupla. Não pode ser um modelo onde um clube apenas alimenta o outro. E quando ele fala isso, é porque ele também foi perguntado sobre a possibilidade dele adquirir o Benfica, ou parte do Benfica, né. E aí ele teria, na verdade, aquilo que o Manchester City já tem, ele também conseguiria ter uma coisa parecida com aquilo que o Red Bull já tem, que é você ter clubes, né, e posições estratégicas em vários países, porque você consegue fazer um intercâmbio entre jogadores e eventualmente você consegue também levar jogadores para disputar, campeonatos mais interessantes. Então, um jogador aqui do Brasil, ele pode fazer um intercâmbio, em Portugal, pode fazer um intercâmbio com a Inglaterra, e aí ao invés do time, né, que está jogando numa liga inferior, vender o jogador para uma liga superior por migalha, né, como acontece, inclusive acontece, né, com o próprio Benfica, né, quando vende seus jogadores, para fora, né, acaba vendendo por um valor muito baixo, muito abaixo daquilo que o jogador vale. Quando o cara chega na Premier League, o cara vira jogador de ouro, né, passa a valer, às vezes 5, 6 vezes mais. Então quando os clubes, né, que pertencem, digamos assim, à mesma holding, eles passam a fazer esse tipo de intercâmbio,
né, o valor desses jogadores também que não estão necessariamente no clube mãe, como é o caso do Crystal Palace, esses jogadores eles passam também a ter uma possibilidade de aumento dos seus valores, né? O clube formador passa a ter uma possibilidade também de vender esses jogadores por um valor muito maior. Agora, interessante é que só é interessante para ele se for uma via de mão dupla. Então pode ser que a gente veja jogadores, sei lá, ingleses fazendo intercâmbio aqui no Brasil, jogando no Botafogo, não sei, não sei se é exatamente isso, tá. Mas o que a gente pode ver com certeza é uma integração maior, né, entre esses clubes, uma troca, digamos assim, de informação, troca de práticas, né. O CT que ele construiu, por exemplo, lá para o Crystal Palace pode servir como modelo para a construção do CT do Botafogo, enfim, então tem muitas, existe na verdade, precisa haver um intercâmbio, né, de informações e de práticas em que todos na verdade acabam se beneficiando, todos acabam se desenvolvendo juntos, beleza? Então, olha só, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aí, se inscreva aqui também no canal e deixa seu comentário e compartilhe esse vídeo também. Eu vou deixar o link dessa entrevista do John, né, para o The Athletic aqui na descrição do vídeo para você poder conferir. Infelizmente ela não está com legenda, na verdade é só áudio, tá ok? Mas eu trouxe aqui para vocês um resumo, um resumão dessa entrevista do John Textor, que eu acho que, por ser inclusive uma entrevista fresca, vários desses conceitos que ele fala lá podem ser aproveitados. Beleza? Então, fica assim, muito obrigado e até a próxima. Fomos!